Bom dia, galera. Continuando aquela série de vídeos lá, estamos no livro 2, no livro de Êxodo. Nós vemos que o livro de Gênesis, ele termina com a família, os descendentes de Abraão, né, se estabelecendo na terra do Egito, fugindo ali de uma grande fome, de uma grande seca que havia acontecido. E o livro de Êxodo, ele vai começar 400 e poucos anos depois disso. Depois que a família de Abraão já estabeleceu ali, depois que seus descendentes se multiplicaram grandemente, o povo de Israel estava sendo escravo no Egito. E debaixo de uma grande perseguição, porque mesmo sendo escravo, eles multiplicavam e ameaçavam ali o poder do faraó. O faraó manda matar as crianças abaixo de 2 anos, aqueles que forem meninos, né? E começa a história do nosso personagem principal do livro de Êxodo, que é Moisés. Ele consegue escapar dessa perseguição porque sua mãe o coloca num cesto à beira do rio Nilo. Moisés, ele é adotado pela filha de Faraó. Então ele cresce na nobreza, ele cresce com os costumes dos egípcios, mas ele sempre lembra da sua origem, né? Ele é um hebreu. Muita coisa se desenrola. Moisés, ele tem que fugir porque ele acaba matando um egípcio para salvar um hebreu. Isso acontece quando Moisés tem 40 anos. Passa-se mais 40 anos, quando Moisés já fugiu, se estabeleceu no deserto lá, tá cuidando de ovelhas. E ele tem um encontro com Deus aos seus 80 anos. E Deus manda ele voltar para o Egito para poder libertar o povo da escravidão. Então a história vai, Moisés chega lá, conversa com o faraó. Faraó não quer libertar o povo, acontecem as 10 pragas, que é famosa, acontece a cena da Páscoa. Então o povo de Israel consegue sair do Egito. E Deus retira eles para um deserto. Eles atravessam o Mar Vermelho e passam ali um período de 40 anos no deserto. E o êxodo se passa durante esse período de peregrinação aí. Nesse deserto, Deus aparece para o povo israelita. Deus entrega uma lei para esse povo, para que eles se tornassem uma nação, de fato. E Deus, ele manda o povo construir um tabernáculo para que Deus habite com aquele povo. Então o livro de Êxodo, ele vai ter esses conceitos, como o conceito da libertação, da santificação, porque o povo foi separado. Lembrando que quando a gente fala santo, a gente está falando de algo separado. Então Deus separou aquele povo e os colocou num deserto para ali tratar com esse povo. Então esse povo é separado, é santificado. E tem o conceito da presença de Deus. Deus habita no meio desse povo. Outra coisa também que eu refleti nessa minha leitura de Êxodo, para falar a respeito desse aparente exclusivismo que existe do povo hebreu na Bíblia. Parece que Deus só se dirige ao povo hebreu, se revela para ele, quer separar eles de todas as nações. Jesus mesmo diz, a salvação vem dos judeus. E isso às vezes nos incomoda, fala, mas por que Deus trata tanto com esse povo? Por que Deus escolheu Abraão e os descendentes dele? Por que não escolheu todos? E é o exemplo do exame que eu sempre uso. Quando a gente quer saber se um corpo ele está doente, quando a gente quer saber se tem uma doença, a gente faz um exame. O que é o exame? O médico ele vai tirar um pouco de sangue e vai comparar com um padrão ali. O padrão normal de uma pessoa saudável é ter tanto de gordura no sangue, ter tanto de glicose, ter tanto de ferro. E ele pega essa pequena quantidade que ele extraiu do corpo e compara com esse padrão. E aí ele vê, não atingiu tanto de ferro suficiente, o nível de gordura está um pouco acima. E ali ele detecta que aquele corpo está doente, que aquele corpo não está bem. E é mais ou menos isso que Deus faz nas Escrituras. Ele retira uma pequena amostra da humanidade, que é Abraão e seus descendentes, isolam ele de todos os povos, e ali ele entrega uma lei santa, justa e boa. E quando o povo se compara com essa lei, não conseguem cumprir a lei. O povo de Israel, no Antigo Testamento, eles fracassam todas as vezes em cumprir a lei que Deus deu. Eles não conseguem atingir o padrão de santidade que Deus estabeleceu. Deus, ele separa o povo de Israel para mostrar para toda a humanidade, para mostrar para todas as nações que o ser humano, mesmo que ele esteja em condições justas, com uma lei justa, com um Deus que sempre está ali tratando com eles, no meio deles, eles não conseguem ser santos. E eles precisam que alguém o santifique. Eles precisam que alguém o santifique. Eles precisam de um remédio. E esse remédio é Cristo. Que Deus não oferece somente a Israel, mas para todas as nações. Esse remédio não é dado somente àquela pequena amostra de sangue, mas é dado ao todo o corpo. Então, por isso que existe essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. É como se o Antigo fosse o exame e o Novo Testamento fosse o tratamento.